Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesses tempos de inverno e poder contar com a sua companhia. Curta esse friozinho na companhia de quem você ama, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, vamos juntos conversar sobre o encantamento das histórias contadas nas páginas dos livros. Qual a importância da leitura do livro? Você já se fez essa pergunta alguma vez na sua vida? Leitura, livro, é uma coisa necessária para a gente. Por que é necessária? Pelo simples fato que, ao ler, nós estamos entrando em contato conosco e também com o mundo. É uma forma de comunicar, de se relacionar com outras pessoas e principalmente conosco mesmo. Então é como comer feijão, é como dormir, é uma necessidade para a gente. E como diz aquele ditado popular, conhecimento ninguém te tira. Leia, se permita ler qualquer livro. Comece por uma leitura mais simples, um tema que você goste, né? E depois ouse, vai para uma temática mais difícil. Se permita, se desafie, mas com calma, com carinho. Só não deixe de ler. Leia, leia, independente da idade. Ler é fundamental. Então, essa é a minha dica, né, para que valorizamos cada dia mais a leitura em nossa vida, em nossa sociedade. Quem lê tem uma visão diferenciada do mundo. Quem lê fala melhor, se expressa melhor, tem um nível, uma gama de vocábulos melhores, assim, de conseguir falar, de conseguir se expressar. Fora a criatividade, né? Fora a visão que a gente tem das coisas. Enfim, eu acho que quem lê só tem a ganhar. A literatura nos ajuda a ter leituras diversas sobre o mundo, sobre a nossa realidade e nos ajuda a projetar um mundo melhor. E para trocar experiências de leituras variadas, para a entrevista desta edição, temos convidadas em dose dupla. A professora Joana Freitas e a professora e artista plástica Regina Massetti. Joana e Regina tiveram projetos aprovados, financiados através dos editais da Lei Aldir Blanc, que incentiva a cultura, e estão com os projetos prontos para compartilhar com a comunidade linharense. Trata-se de uma menina negra que se chama Luz. Muito inteligente, muito esperta, se destaca na sala, mas ao mesmo tempo sofre bullying, né, racismo, na verdade, dos coleguinhas que a chamam de deveria ser apagada, escuridão, porque o nome dela não combina com ela, porque Luz é branca e ela é preta. Eu resolvi fazer, inédito até para mim mesmo, porque né, eu fui pintar sobre madeira. E aproveitar a madeira, que eu quis aproveitar, madeira de demolição. Porque a madeira, já foi usada, ela vai para o lixo. Então eu falei, vou fazer uma reciclagem, vou aproveitar essa madeira e vou fazer um trabalho sobre os pássaros. Na minha terra, né, que aqui em Linhares tem tanto pássaro bonito. É seguindo juntos, compartilhando o universo da literatura e da arte, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, e estando bem juntinhos nesse aconchego do inverno, vamos para a nossa dica de leitura desta edição. Comece por uma literatura mais fácil, você vai ler todos os dias. E não tenha a ambição de ler grandes trechos. Comece com pequenos trechos. Se você lê um
um parágrafo, 2, 3 parágrafos antes de dormir, que é uma coisa que é um hábito que eu tenho, por exemplo, você já vai, lógico, criando este hábito. Obviamente, eu não leio apenas antes de dormir, mas vamos imaginar um dia meu atarefado, eu faço 1 milhão de coisas, trabalho com educação, então, que eu não consigo um tempo de leitura ao longo do dia. Pelo menos aquela 1 página, 2 páginas, nem que seja 2 parágrafos antes de dormir, faz parte do meu dia a dia. Então, comece por aí, deixa o livro do lado da sua cama, escolha um livro que lhe dê prazer e todo dia um pouco. Eu não perco oportunidade. Então, por exemplo, se eu pegar um táxi, um Uber, eu sempre tenho ali um livro na bolsa. Então, na sala de espera de um dentista, de um médico. Então, o tempo todo que eu tenho, esse tempo livre, eu estou sempre lendo. Na nossa coluna Dica de Livros, mais uma vez, vamos sugerir leitura de qualidade. Pode rodar a dica. O primeiro da Chimamanda que eu li foi o Americaná, que eu ganhei no Amigo Oculto. E a Chimamanda, ela é uma escritora nigeriana e ela, vocês devem conhecer, ela tá fazendo um super sucesso e etc. E todos os livros dela, as protagonistas são negras, as pessoas em volta da protagonista são negras e trata sempre de questão racial. E o que é mais legal é de uma perspectiva geralmente de África, da Nigéria, de outros países africanos, que é uma coisa que eu nunca tinha lido em livro nenhum. Então, o primeiro que eu li foi Americaná, que é incrível. Eu, assim, recomendo pra todo mundo sempre. O jeito que ela escreve, sabe? Você se sente na história. E nós, mulheres negras principalmente, eu me sentia ali, sendo aquela protagonista. Porque as questões que ela passava era muito do que eu passei. Mesmo ela sendo nigeriana e eu brasileira, eram questões que muito em comum com o que a gente passa. E na coluna Apaixonados pela Leitura, vamos compartilhar ações e projetos que colocam o livro no centro da cena literária. Literatura na Veia. Um jovem alagoano que não gostava de ler, agora leva a leitura para crianças de cidades do interior do Nordeste. Ele criou o projeto Mochileiro pela Educação e já distribuiu mais de 10 mil livros em 9 anos de caminhada. Quem vê Tiago rodeado de crianças distribuindo sorrisos, não imagina o peso que ele carrega nas costas. Eu não conheci meu pai, cresci sem a presença dele, sou filho de mãe solteira, mãe solo, como a gente chama hoje. E isso lá para mim era uma questão muito das pessoas olharem para mim e sempre olhar com um olhar de desdém. Aos 33 anos, atravessa o Brasil com outro peso nas costas, o da mochila, recheada de livros. Mas nem sempre ele foi tão próximo das letras. Eu estava um belo dia sentado no pátio da escola, né? Eu tinha acabado de ser chamado a atenção mais uma vez. E aí um professor, ele me deu a incumbência de ser monitor da biblioteca. Eu não gostava muito de ler, na verdade. Eu, na verdade, nunca tinha lido um livro completo. A oportunidade de uma vida passava pelas palavras eternizadas no papel. Filho de mãe analfabeta, neto de avó analfabeta, Tiago encontrou a si mesmo nas jornadas dos outros, para depois fazer dos livros capítulo decisivo na própria história. Graças aos livros, ele fez faculdade, virou carteiro para pagar o curso e bancar doações do projeto Mochileiro da Educação. Caiu na estrada, de mochila nas costas. Quanto maior for a distância de uma escola a uma biblioteca, maior é a vontade de Tiago de chegar até lá. Quando eu me formei, eu disse, eu vou devolver para a educação porque ela fez pela minha vida, mas eu quero que seja de forma itinerante. Em 9 anos, de escola em escola, doou mais de 10 mil livros em 79 cidades de 10 estados. O número de crianças que transformaram suas vidas com a história dele é incalculável. Estamos aqui no ambiente da biblioteca, né, onde é a minha segunda casa, e porventura, desde pequena, eu gostei de ler, me identifico com a leitura, onde eu posso ter imaginação e cativar meus sonhos.
Outros mochileiros já se juntaram à causa. A convite de empresas ou por pura vocação, agora ensinam alunos de escolas públicas a usar tecnologia para contar as próprias histórias e chegar ainda mais longe. O final feliz do Mochileiro da Educação é o Era Uma Vez, que inicia a narrativa de tantas outras crianças do Nordeste do país. É seguindo juntos na caminhada em favor da literatura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Trata-se de uma menina negra que se chama Luz. Muito inteligente, muito esperta, se destaca na sala, mas ao mesmo tempo sofre bullying, né, racismo, na verdade, dos coleguinhas que a chamam de deveria ser apagada, escuridão, porque o nome dela não combina com ela, porque Luz é branca e ela é preta. Eu resolvi fazer inédito até para mim mesmo, porque né, eu fui pintar sobre madeira. E aproveitar a madeira que eu quis aproveitar, madeira de demolição. Porque a madeira, já foi usada, ela vai para o lixo. Então eu falei, vou fazer uma reciclagem, vou aproveitar essa madeira e vou fazer um trabalho sobre os pássaros. Na minha terra, né, que aqui em Linhares tem tanto pássaro bonito. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Joana e Regina. Joana, então, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura, que bom ter você aqui. Como é que foi que surgiu a ideia, Joana? Essa ideia que depois foi transformada no livro A Menina Luz, e que teve a participação da Regina, né, na ilustração, e que a gente também nessa edição vai falar de um projeto da Regina que também foi contemplado na Lei de Incentivo ao Aldir Blanc. Por gentileza. Obrigada pelo convite. Primeiramente, é uma alegria muito grande estar de novo aqui no programa. Hoje, por um motivo especial, em breve, dia 18 de agosto, em comemoração a data de aniversário da nossa cidade, nós estaremos fazendo o lançamento do livro A Menina Luz, que é esta obra que está em suas mãos. Exatamente, que eu estou mostrando aqui, né? A gente vai colocar a foto aqui para o telespectador ver mais de perto. E como é que surgiu essa ideia, Joana? Então, esse livro, ele surgiu de uma inspiração que eu tive. Um belo dia, eu estava lá limpando a casa, me veio na mente, assim, uma menina negra chamada Luz. E aí, ao mesmo tempo, me lembrou uma colega que, por ser, o nome dela Maria Clara, e ser negra, ela sofria preconceito, né? E como eu trabalho nessa vertente étnico-racial, fiquei pensando, né? Já pensou uma menina chamada Luz? Como que seria ali na escola, né? E fui dormir. Depois, no outro dia, no sábado, 5h40 da manhã, eu acordei com a história toda na cabeça. E aí eu sentei no computador, fui digitar. E aí terminei por volta de umas 10h40, recebi uma ligação de uma das ilustradoras, que é aluna minha, amiga também. Ela ligou e falou assim, eu tava pensando em você, da gente fazer um projeto com um livro infantil. Aí eu falei assim, nossa, que coincidência, coincidência ou não. Eu acabei de digitar uma história infanto-juvenil, nessa vertente étnico-racial da cultura negra, e pensei de você estar ilustrando. Ela, que legal. Aí ela foi lá em casa, né? No mesmo período, a Regina Massetti me mandou o edital da Lei Aldir Blanc, né, o edital emergencial de 2020. E aí a gente, então, resolveu... 2021. Foi 2020 ou 2021? Ele foi dezembro de 2020, o edital. Isso. Tá. Aí o processo seletivo todo, né, dos trâmites foi até o último dia de dezembro. Aí 2021 que aconteceu, né, dar o prêmio aos participantes. Exatamente, né? Houve uma prorrogação, né? Porque a gente ainda estava com
os resquícios da pandemia, né, Joana? Isso. E por conta da pandemia, o edital dizia que até 2 anos após a seleção dos autores, né, é que seria o lançamento. Por conta da pandemia, deveria ser aguardado, né? Então, com o dinheiro da verba foi custeado, né, os exemplares. E aí, a Regina Massetti, eu, a Michele Boldrini e a Roberta Cardia sentamos para fazer a ilustração. Como eu já tinha feito a história e eu não domino tanto assim das técnicas artísticas, deixei para as meninas ilustrarem esta obra, né, que é o meu primeiro livro infanto-juvenil. Eu já tenho outros livros, mas são livros didáticos, paradidáticos, para capacitação de professor, né? E para as crianças e para o grupo infantil é a primeira obra. Como é que é a história da Menina Luz, Joana? Para nosso público conhecer. Isso. Não é um livro 100% fictício. Algumas partes desse livro eu acabei introduzindo da minha própria vivência e experiência. Trata-se de uma menina negra que se chama Luz. Muito inteligente, muito esperta, se destaca na sala, mas ao mesmo tempo sofre bullying, né? Racismo, na verdade, dos coleguinhas que a chamam de deveria ser apagada, escuridão, porque o nome dela não combina com ela, porque Luz é branca e ela é preta. E além disso, ela é umbandista, e pelo fato dela ser umbandista e de ter as suas raízes nagô, e se caracterizar como negra, né, da etnia nagô, eles a chamam de macumbeira, e não só ela, mas também a mãe, né? E aí, é uma forma extremamente preconceituosa. Muito preconceituosa, né? A gente vê muitas vezes alunos que são bandistas ou alunos que são espiritualistas não se manifestam porque a sociedade eurocêntrica, né, elege o cristianismo, os protestantes, o catolicismo como o ideal, como o perfeito. E quem não está nesse quadradinho é excluído, né? Uma forma de preconceito religioso. Só para esclarecer sobre a questão da Umbanda, né, Joana? Eu tive a oportunidade, durante muito tempo da minha vida, em visitar centro de Umbanda, né? Assim como eu já fui em igrejas de denominação evangélica, igreja católica, casa espírita. E a Umbanda é uma religião brasileira, ela foi formada no Brasil. E aí, a Umbanda é, de certa forma, uma manifestação da época dos escravos, né? Que juntaram as suas crenças de matriz africana com santos católicos da Igreja Católica. É uma religião cristã, como toda religião, acredita na Santíssima Trindade, né? Reza o Pai Nosso, Ave Maria nos seus cultos. E, particularmente, assim como eu já fui em igreja católica, casa espírita, igreja de denominação evangélica, eu nunca vi uma feitiçaria lá. Então, o feitiço, na verdade, é um olhar que foi construído de uma forma preconceituosa na cabeça de cada pessoa que acha que tem que ser assim, né? Então, a Umbanda é uma religião cristã, como as igrejas de tendência católica, de matriz evangélica e como outras religiões que tem aí. Então, é para a gente tentar desconstruir essa ideia, né? De achar que aquilo que é coisa de preto é coisa suja, é coisa negativa, e não é. Da mesma forma como eu já vi e convivo com pessoas que são de várias denominações evangélicas, católicas, espíritas e tal, e que não são tão éticas, e pessoas que às vezes não têm religião nenhuma e são extremamente éticas na forma de conduzir a sua relação com as outras pessoas. Eu acho que é bom a gente falar isso aí. Sabe as palavras, professor. Então, o livro ele aborda tanto o racismo religioso, quanto étnico, quanto o racismo estrutural também, né? E aí um belo dia a menininha chega em casa, chorosa, e conta para a mãe esses fatos, e a mãe questiona porque ela não falou antes, e ela, né, fala que não sabia como dizer, porque não queria ofender a mãe também, né, que é ofendida como macumbeira, e perguntou à professora, fez o que nisso? Ela disse que estava atrasada para pegar o ônibus e foi embora, né? E na sala, o que ela fazia? Ela não fingia que não ouvia, né? Então retrata ali a negligência de muitos colegas que, infelizmente, fecham os olhos ou os ouvidos. Colegas
professores, né? Professores meus, gestores escolares também. Que muitas vezes não estão nem preparados. Não estão preparados. E precisa ser fomentado diálogos nesse sentido, para também burlar esses debates, essas violências, porque isso é uma violência, né, em relação à pele do outro, e aberturas de diálogos no sentido de diversidade cultural, diversidade étnica, religiosa, né? E aí a mãe vai na escola, chegando lá, a mãe tem que esperar a música evangélica parar de tocar antes do início da aula para ser atendida por pedagoga branca, por diretora branca, numa escola totalmente eurocêntrica, né? Que trabalha a lei 10.639 apenas no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, e com apenas murais relembrando a escravidão, não numa forma de liberdade, né, de mostrar aí tantos intelectuais negros que temos. De reconhecer o negro na sociedade brasileira. Sim, até presidente negro, né, como Barack Obama e outras personalidades. E outras nações também. Isso, que são formas de você trabalhar visando o empoderamento do negro, né? E nessa escola era tudo ao contrário, como muitas escolas do nosso país, né? Infelizmente, isso ainda é muito frequente. E aí a mãe senta para conversar com a diretora e cobrar providências nesse sentido, né? E a diretora fica avaliando a mãe lá de turbante, de guia, né? De colares, e pensa consigo, né? Nossa, que mulher exótica, que mulher diferente, né? A cultura negra e indígena é visto como exótico. Não é visto como o belo, estranho, né? Excêntrico, estranho, né? E aí, ao longo de um papo, a diretora questiona, mas afinal, o que a senhora gostaria que fosse feito? Aí ela disse que gostaria que fosse feito trabalhos de conscientização no decorrer do ano, né? E não apenas numa data. E aí ela, mas a gente precisa deixar mais para frente, porque está uma semana de prova. Não, mas a gente pode fazer isso em uma manhã, a gente consegue fazer isso, essa conscientização, né? Eu poderia, ela também é professora, a mãe, e se manifesta a dar uma palestra com os alunos e os pais, falando sobre a diversidade cultural, né? E aí a diretora fica sem graça, não sabe como se sair da situação e acaba cedendo. E aí fala assim, mas tem que ser amanhã essa palestra, então. É o único dia que dá para ser. E na primeira aula, no intuito de não vai dar para ela se organizar, né? E ela já tinha esse trabalho feito em outras escolas, então ela reúne o grupo de pais e alunos, dá a palestra e depois disso daí a escola muda, mas aí o leitor vai ter que ler o livro para saber o que mudou e o final. Regina, o seu projeto, que também foi contemplado através do edital da Lei Aldir Blanc. Foi no mesmo foi no mesmo período. Então eu decidi fazer algo diferente, porque no projeto eles pedem alguma coisa inédita, né? Então, como eu nunca trabalhei com madeira, aí eu falei, vou fazer alguma coisa, uma pintura sobre a madeira. Sobre madeira. Qual é o nome do projeto? O meu é Pássaros da Minha Terra. Pássaros da Minha Terra. E pássaros, né? Você me mostrou alguma coisa, eu estive no seu ateliê. Esse ano você me mostrou lá. Exatamente. Você já havia até me convidado para vir aqui e tal. Exatamente. Pois é, então eu falei, vou fazer algo inédito, né, com a ajuda também da minha amiga Joana, ela que fez todo o projeto para mim, né? E eu resolvi fazer inédito até para mim mesmo, porque, né, eu fui pintar sobre madeira. E aproveitar a madeira que eu quis aproveitar, madeira de demolição. Porque a madeira, já foi usada, ela vai para o lixo. Então eu falei, vou fazer uma reciclagem, vou aproveitar essa madeira e vou fazer um trabalho sobre os pássaros da minha terra,
né? Que aqui em Linhares tem tanto pássaro bonito, né? Na zona tanto urbana quanto rural. Exatamente. Né? No quintal da minha casa, todo dia eu Linhares acordo. ainda tem bastante presença da natureza. Muito. Eu faço caminhada ali no entorno da linha verde, aquilo ali é uma maravilha. Lá, né, a minha casa ali, que é junto à rodoviária, né, com muito movimento, eu acordo com o canto dos pássaros, né? É o tico-tico, é o bem-te-vi, né? Tem vários pássaros as maritacas, né, que estão ali todos os dias, né, colocando seus ovinhos. Exatamente. Aí eu resolvi fazer esse trabalho, né, da pintura sobre a madeira. E assim, escolhi pássaros bem coloridos, né, para dar, né, uma... Nós vamos colocar, pessoal, as fotografias, né, desse projeto da Regina, aqui para a medida que você for falando, para que o pessoal verifique, né? E qual é o período do lançamento, Regina? Também dia 18? Vai ser... Junto com o projeto da Joana? Nós vamos legal, lançar junto, né, no dia 18. O meu vai ser às 19 horas, a Joana já começa às 16, né, lá na biblioteca. O seu é no Nice Avança. Nice Avança também. 14, né? A Joana das 14 horas, depois ela volta às 19 para lançar lá no Nice Avança. É um dia inteiro com Joana e Regina, né? Um dia inteiro, né? Então, professor, eu penso que vai ser até um motivo, assim, de uma reflexão para as pessoas que forem, né, olhar, né, visitar a minha vernissagem, né? Porque você vai ver pássaros na tela e na madeira, bem melhor do que você ter um pássaro na gaiola, né? Então, isso aí... E ali a gente também está homenageando... Pássaro como obra de arte, mas porém na vida real solto na natureza. Sim, e a madeira, né, que é uma coisa assim que vai ser tão lindo, você decorar uma casa com a madeira daquela, com um pássaro pintado, né? Então tenho certeza que as pessoas vão gostar do trabalho que eu vou apresentar, que é os pássaros da minha terra. Nós contamos aqui com a presença da professora Joana Freitas, que já esteve aqui várias vezes participando com a gente, inclusive no programa Bate-Papo das 6, aqui na Rede 5 Televisão, e Regina Massetti, que eu já conheço de muitos anos, né? Já tive a oportunidade de visitar o ateliê de Regina. A minha filha Winnie foi sua aluna, né? No curso de pintura. Exato, e já comprei, né? Vários quadros na mão de Regina. É isso aí. Obrigado pela audiência. É um prazer ter Joana Freitas e Regina aqui no programa Sim para a Literatura. A leitura, para mim, sempre foi um prazer. Você também sente que a coisa de lerem para você, para mim, é um carinho nos ouvidos, entendeu? Alguém lê para você aquilo, que delícia, entendeu? Então, eu acho que a gente ler para os nossos filhos é a melhor coisa, ou netos, ou as crianças que a gente lida, né? As crianças precisam ter essa intimidade com o livro, sentir que eles são parte. Eu vejo que eu acertei quando eu vejo as minhas netas hoje, elas não saem na rua sem um livro. Porque se ficar apurrinhada, tem um livro para ler. Se ficar sozinha, vai ter um livro para ler. Se ficar atrasado, tem o que ler, entendeu? Então, aquilo é uma companhia. Agora, viajando com elas assim, o dia que sai o livro tal, a gente precisa ter um livro no primeiro momento, porque aquilo é um prazer, entendeu? Então, eu diria que a coisa mais importante é que o livro seja sinônimo de prazer, de amor, né, e não assim uma obrigação, que eu tenho que ler para a escola, porque eu tenho que... Não, né? Aquilo traz realmente amor, prazer, alegria, né? Companhia, e que realmente é verdade, né? Com o livro você nunca está sozinho. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, do prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.